Shema Shalom, shalom a todos, Boker Tov, okay? Nesta manhã linda, aqui onde eu moro, estamos numa manhã bonita de verão, calor sim, mas um sol até agradável. Vamos então falar sobre os 10 mandamentos, ok? O título deste estudo é os 10 mandamentos como nunca ninguém viu, né? Da forma judaica, ok? Então vamos começar por dar uma introdução, ok? Em relação ao que é os 10 mandamentos, ok? Na verdade, a palavra 10 mandamentos nem existe na Bíblia. Se nós lermos em Shemot, no Perek 20, quer dizer, Êxodo 20, no versículo 1, diz assim: falou Deus todas estas palavras dizendo, ok? Nós vemos aqui, falou Deus todas estas palavras, porque na verdade a Sereta Adibrot quer dizer 10 palavras, ou 10 ditos do Eterno, ok? Preciso entendermos que, na realidade, não encontramos aqui a palavra mandamentos, encontramos palavras do Eterno, mas quando vemos o não, é lógico que se interpreta como mandamentos, mas na realidade o que está aqui na Torá é 10 palavras, ok? A tradução certa é 10 palavras, ok? Sabemos que o povo judeu tem 613 mandamentos, ok? Que já inclui estes 10 mandamentos também, ok? Inclui também os 7 mandamentos da lei de Noé. Okay? Deus, quando salvou Noé do dilúvio, Hashem deu 7 mandamentos a Noé e toda a sua família. Então o que é que acontece? Por isso o judaísmo dizer que, na verdade, os Goim não necessitam, okay, de cumprir todos os 613 mandamentos judaicos, okay, mas necessitam sim cumprir os 7 mandamentos da lei de Noé. Só que o mais interessante é o seguinte, é que se Deus dá estas 10 palavras ao povo de Israel, incuta o povo de Israel de ensinar às nações, ok? Então dá para entender que, na realidade, além dos 7 mandamentos da lei de Noé, que estão contidos também aqui nos 10 mandamentos, se nós formos a ver, estão contidos aqui nos 10 mandamentos alguns deles, ok? Temos também a questão do Shabat, mas isso vamos falar mais à frente, vamos nos debruçar sobre isto mais à frente e espero conseguir fazer este estudo num só vídeo. Vou tentar, é difícil, mas vou tentar porque há muita coisa a ser falada, ok? Bem, começamos então. Sabemos que Moisés esteve diante de Hashem, no Sinai, e que Hashem escreveu as 10 palavras em 2 tábuas, ok? Claro, foram divididos, 5 mandamentos para um lado, outros 5 mandamentos para o outro lado, ok? E se a gente analisar, há quem diga, né, quem pense que realmente o formato das tábuas de pedra é como na realidade a gente vê, mas não é, ok? Não é. Na realidade as tábuas eram bem diferentes daquilo que a gente vê, eram quadradas praticamente, ok? Tanto que a espessura delas era daqui do cotovelo até ao pulso, ok? E elas eram tanto da frente, como do lado, como de trás, como de cima, como de baixo, todas tinha sempre a mesma dimensão, ok? E uma das coisas muito interessantes é que Deus escreveu essas tábuas da lei de uma forma tão milagrosa, que quem estava para a frente conseguia ler os 10 mandamentos, quem estava do lado conseguia ler os 10 mandamentos, do outro lado também conseguia ler os 10 mandamentos, quem estava atrás também conseguia ler os 10 mandamentos, ok? Porque as letras se atravessavam de tábua a tábua, de um lado ao outro, mas era um milagre, foi um milagre. Só Deus pode fazer essas coisas, né? O ser humano não tem a capacidade de fazer isso, mas Deus faz isso sim, com toda a certeza. E o que é que acontece? Okay? Há uma interpretação rabínica que quando Moshe desce com as tábuas da lei, né, com os 10 mandamentos, okay? Quando elas encaram o bezerro, a idolatria, que as letras se apagaram e tornaram-se em pedras normais, em tábuas de pedras normais, ok? Então Moshe não conseguiu suportar o peso, porque a escrita estava tudo de um lado ao outro, claro que é um pouco mais leve, desaparecendo as letras, né? Tornaram-se coisas normais, tábuas normais, tornaram-se mais pesadas, então Moisés não suportou o peso e deixou-as cair, ok? E assim foi por causa, ok, de elas terem encarado aquela idolatria, ok? Então esta é uma das coisas muito interessantes, okay? E outra coisa também interessante a saber é que na realidade existem
numa das tábuas 5 mandamentos, na outra das tábuas existiam outros 5 mandamentos. Se nós observarmos os primeiros 5 mandamentos, okay, todos eles têm a ver com o Criador, com Hashem, okay? Nos refere somente a Hashem, okay? E os outros 5 refere também ao homem com o homem, a relação do homem com o homem, okay? Se nós analisarmos na visão, okay, cabalística, até mesmo, né, se nós pegarmos no Pardes, okay, que é pomar, se nós vamos fazer as várias interpretações segundo o Drash, o Resh e tudo aí por aí afora, ok? Mas nós vamos entender que existe muito mais que isso, ok? Existe a última letra de Pardes, que é o S, que é Sod. Sod significa oculto. Quer dizer o quê? Existe algo oculto atrás destas 10 palavras? É claro que sim, que existem algo oculto atrás destas 10 palavras. Porquê? Porque o Eterno, Ele é sábio, Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono do conhecimento, o Eterno criou todas as coisas, ok? E quando nós começamos a entender quem é realmente o Criador, nós vamos entender que realmente há muito mais além daquilo que foi falado. Okay? Há muito mais além daquilo que foi falado. Mas felizmente, e Bezrat Hashem, né, bendito Deus, que na realidade Ele deu ao povo de Israel um espírito, okay, que na realidade capacita o povo de Israel para dar o verdadeiro entendimento destas mesmas palavras. Porquê que eu falo isso? Porque é realidade. Se nós formos ver também, quando foi na construção do Mishkan, do tabernáculo, a Torá nos afirma que Deus capacitou alguns com um espírito, lançou um espírito sobre eles para capacitar eles para quê? Para fazerem trabalho de quê? De bordadeiro, de joalharia e por aí afora, ok? Então Deus deu um espírito especial ao povo de Israel, que essas palavras foram dadas ao povo de Israel, para o povo de Israel transmitir ao mundo, sim, mas foi dado para o povo de Israel e Deus lançou sobre o povo de Israel um espírito, ok? Algo vindo da parte do Eterno que nos dá a nós o entendimento bem mais claro da palavra de Deus, da palavra do Eterno. E outra coisa também que eu quero frisar aqui é que, e nós vamos ver isso nas traduções, não vou pegar em traduções cristãs, não, vou pegar na tradução realmente através do original hebraico, ok? E vocês vão ver que existem grandes diferenças mesmo, ok? Vou falar uma delas até inclusive, quando nós vemos não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que cai em cima do céu, na Bíblia cristã está idolatria. Não fazeis imagens de idolatria, mas na realidade não é isso que existe na Torá hebraica, ok? Na Torá do Eterno, na Torá que Deus nos deu, não existe isso. Não existe a questão de idolatria, existe sim imagens mesmo de escultura, mas vamos ver isso até mesmo mais à frente. Então, isto é só uma mera introdução, para quê? Para que vocês possam entender que há realmente, ok, uma diferença em relação a estes 10 mandamentos, ou estas 10 palavras, ou estes 10 ditos do Eterno, em relação àquilo que o cristianismo fala, em relação até mesmo àquilo que o cristianismo, que as Bíblias cristãs traduzem, ok? Então vamos começar, ok? E vamos começar pelo início, okay, que é em Shemot, Êxodo, Perek 20, capítulo 20, de Passuque do 1 em diante, ok? Do versículo 1 em diante. Diz assim: e falou Deus todas estas palavras dizendo, estão a ver? Aqui estão palavras, não estão mandamentos, ok? E na realidade, nas Bíblias cristãs não estão palavras, estão mandamentos. Aí já se começa a ver a diferença das traduções, ok? Adibrot, ok? É palavras, não mandamentos, ok? Vamos lá então. Falou a Hashem todas estas palavras dizendo: eu sou o Eterno teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa dos escravos, ok? Vamos agora entender um pouquinho porque é que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa dos escravos, ok? Nós sabemos que o povo de Israel, quando estava em Mitzrayim, no Egito, ok? O povo de Israel não tinha identidade, era um povo, por simplesmente um mero povo hebreu, sim, mas não tinham identidade, não tinham mandamentos, não tinham leis, não tinham identidade, não havia nada que pudesse dizer assim: não, nós temos uma identidade, nós temos algo que nos identifica. Não existia,
ok? Por isso era um povo escravo, ok? Era um povo escravo. E então o que acontece? Quando Moisés aparece, quando Hashem aparece na sarça, no Monte Horebe, também ao Monte Sinai, para quem não sabe, quer o Monte Horebe, quer o Monte Sinai, são o mesmo monte, ok? Simplesmente o Sinai é falado do Monte Sinai porque é na planície do Sinai, ok? Mas o monte é o mesmo, quer o Monte Horebe, quer o Monte Sinai, é o mesmo monte, ok? Para quem não tem conhecimento disso, fica agora sabendo essa verdade. Então o que acontece? Quando o nosso grande mestre, profeta e um grande mestre Moisés esteve na presença de Hashem no Monte Sinai ou no Monte Horebe, como vocês queiram falar, porque ambos são os mesmos, é o mesmo monte, ok? Hashem disse assim: eu sou aquilo que eu vier a ser, ok? E o que acontece? Moisés disse assim: Senhor, diz-me quem tu és, para que eu possa dizer ao povo quem tu és. E Deus diz: eu sou aquilo que vier a ser, ou eu serei aquilo que eu vier a ser. É o mais correto até mesmo, ok? Então o que acontece? Quando o povo chega perante o povo de Israel, foi logo a primeira pergunta. Logo a primeira pergunta que o povo de Israel fez foi: quem é o Deus que te enviou? Quem é? Quem é esse Deus que te enviou? E Moisés disse: é o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Okay? E então o que acontece? O que acontece? Okay? Não havia outra identidade mais, simplesmente havia isto: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mais nada. Okay? Mas quando o povo sai do Egito, okay, o povo vê a manifestação do Eterno, vê a manifestação do Eterno nas 10 pragas, vê a manifestação do Eterno quando é aberto o mar de juncos. Na realidade não é um mar vermelho que se abriu, mas sim um mar de juncos. Vemos isso até no Salmo. O próprio Davi fala sobre essa questão, que abriste o mar de juncos, ok? Então vemos isso, ok? Então o que acontece? O povo caminhou, mas não tinha a noção quem era realmente Deus, ok? Não tinha a noção de quem era realmente Deus. Porquê? Porque Deus ainda não se havia manifestado concretamente. Okay? Víamos milagres, víamos maravilhas, sim, mas Deus, na sua essência em si, não se havia manifestado. Okay? Então o que acontece? Quando Deus dá estas 10 palavras ao povo de Israel, sabemos que Deus ordenou que o povo de Israel todo se reunisse ao redor do monte, okay? Ninguém poderia subir, passar os limites que Deus havia imposto, okay? Mas Deus quis transmitir estas 10 palavras diante do povo todo. Todo o povo de Israel viu a manifestação do Eterno, como o monte tremia, o som do shofar, o som das buzinas e tudo mais. O povo de Israel viu, presenciou, ok? Ao ponto de que, lógico, era tão grande, tão majestosa a manifestação do Eterno, que o povo não suportaria, não estava a suportar. Então uns iam contra as pedras, por causa do som que saía do som do shofar, ia contra as pedras e assim sucessivamente, okay? E eles iam morrendo. Okay? Só que vinham os anjos do céu, com o orvalho do céu lançava sobre o povo, e o povo voltava novamente a ressuscitar, e assim será na ressurreição dos últimos dias. Os anjos do céu, com o orvalho do céu, lançarão sobre as campas do povo de Israel, e o povo de Israel ressuscitará. Okay? Na ressurreição dos últimos dias. Mas eu estou falando isto para quê? Para que entendam que na realidade, okay, a primeira vez que o próprio Deus se identifica ao povo de Israel, ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Ok? Ele identificou-se. Deus identificou-se como sendo o Deus que havia tirado o povo de Israel, ok, da terra do Egito, de Mitzrayim, e também da casa da servidão. Porquê é que Deus se identificou? Porquê? Nós vamos entender isso quando Deus dá o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Ok? O que acontece? O povo de Israel estava no Egito, onde existiam uma catrafada de deuses, ok? E o povo de Israel via aquilo tudo, inclusive muitos já estavam até imbuídos, né, naquelas tradições do Egito, nas idolatrias e tudo mais, ok? E Deus teve que realmente
mostrar-se quem ele era, que era um Deus diferente dos deuses dos egípcios, ok? Eu não vou entrar na outra questão que existe, que eu não quero entrar nessa questão em relação aos vários deuses que existem, até mesmo noutra questão, ok? Não vou entrar por aí, porque não é o assunto agora é simplesmente a questão de Aseret Adibro, das 10 palavras que o Eterno nos dá ao povo de Israel. Então aí está, Deus se identifica, eu sou El Shaddai, né? Aqui nem está, ele aqui nem se mostra como sendo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso não se mostra como sendo o El Shaddai, mas diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que os tirei da terra do Egito, ok? Então Deus quis se identificar ao povo, ok? Então o que acontece? Sabemos que isso é bastante importante nós frisarmos isto, ok? Quando o próprio Criador manda Moisés ir adiante de Faraó, ok? O que é que Deus disse? Temos isso até mesmo em Shemote, capítulo 7, verso 1 em diante. Diz assim, então o Senhor disse a Moshe, eis que te tenho posto por Deus sobre o Faraó, e Arão teu irmão, o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Ok? Porquê que eu falo isto? Para que entendam uma coisa muito importante que eu vou falar. Ok? Quando Deus diz a Moshe Rabbeinu que ele seria como Deus perante o Faraó, ok? Deus não disse que Moshe Rabbeinu seria Deus perante o povo de Israel. Porquê? Aqui existe uma verdade em que muita gente não quer entender ou não quer ver isso. Deus disse assim a Moisés, tu serás como Deus para Faraó, mas não diz para o povo de Israel. Não diz assim, tu serás como Deus para Faraó e para o povo de Israel. Não, só diz, tu serás como Deus para o Faraó. Porquê? Porque o Deus do povo de Israel é o Criador de todas as coisas. É o grande El Shaddai. É o grande Elion. É o grande Deus Todo-Poderoso. Okay? Então é importante entendermos que quando Deus está dizendo para Moshe Rabbeinu, tu serás como Deus para Faraó, quer dizer o quê? Tu podes representar-me perante o Faraó, mas não perante o povo. Deus não permitiu que Moisés o representasse perante o povo. Não permitiu. Porquê? Aqui chegamos à conclusão que na realidade todos aqueles que Deus envia à terra como sendo profetas, como o próprio Moisés diz, em todas as gerações Deus enviará um semelhante a mim, e nenhum deles se titularam Deus, a não ser a um que a gente temos ouvido falar, o tal Jesus. O único que veio ao mundo, que se intitulou como Deus para o povo de Israel, foi Jesus, o tal Jesus. E isso é uma blasfémia. Isso é contra a própria Torá. Ok? Não houve profeta maior que Moisés. Não houve. Nem haverá jamais profeta maior que Moisés. E ainda assim, Deus não permitiu que Moisés fosse como um intermediário entre o povo de Israel e o próprio Deus. Moisés não era intermediário. Moisés era simplesmente quem? Aquele que ouvia a palavra de Deus e conduzia ao povo. Olha, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Mas os mandamentos, Deus fez questão de dar ao povo de Israel. Entendam, não há possibilidade alguma, e o próprio Deus diz isso, não há Deus antes de mim, nem haverá depois de mim. Não haverá Deus nem depois de mim. Então é importante entendermos, que Deus disse a Moisés, tu és Deus perante o Faraó, só perante o Faraó. Porquê? Porque o objetivo era quê?
Era alcançar o povo de Israel. Então, se Deus disse a Moisés, tu és Deus perante o faraó, se dizem que Jesus é Deus perante o povo de Israel, ok? Então, vemos que Deus diz que Moisés seria como Deus, perante quem? Os ímpios, perante aqueles que ele queria punir, perante aqueles que ele queria castigar. Ok? Então eu vejo uma certa semelhança entre o tal Jesus. Ok? Se Jesus se faz Deus para com o povo de Israel, ok? Então Jesus está querendo dizer que o povo de Israel é um inimigo a quem deve ser aniquilado, como vimos que aconteceu com o povo do Egito. Então o povo de Israel é um inimigo a qual deve ser destruído, como vemos no Egito? Não. Então aí está. Assim como Deus não permitiu que Moisés Rabbeinu fosse como Deus perante o povo de Israel, nenhum profeta apareceria no povo de Israel, ou ninguém apareceria para o povo de Israel como sendo Deus. Ninguém, jamais. Tanto que Deus disse, Moisés disse, és tu será um semelhante a mim. Ora, semelhante a mim, então quer dizer o quê? Deus não permitiu que eu fosse Deus perante o povo de Israel. Deus disse que nunca isso poderia ser, mas sim perante o faraó. Então quer dizer o quê? Como pode existir alguém que viesse ao mundo, ok? E se achasse Deus perante o povo de Israel? É uma blasfémia. Essa pessoa realmente merecia a morte. Merecia o apedrejamento. Merecia a punição pela própria lei. Ok? Então é importante entendermos isso. Okay? Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E na realidade o povo cristão tem. Dizem que Jesus é Deus e que está diante de Deus. Se Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele próprio afirma, não houve Deus antes, nem haverá depois. Então se não haverá depois, nunca haverá um Deus depois do eterno, depois de ele se ter manifestado até mesmo ao povo de Israel. Não há Deus. Não há um Deus nem depois. Então, a questão de dizer que o tal Jesus é um Deus, ok? É errado. É errado. Então dá para entender que realmente esse Jesus não tem nada a ver com o plano de Deus. Nada a ver. Agora, se olharmos para o Jesus como um judeu que veio ao mundo, que falou algumas palavras interessantes, ok? E por causa de algumas coisas que ele fez, morreu. Mas morreu por quê? Porque realmente ele se declarou Deus, merecia a morte? É claro que sim, a Torá é bem clara. A Torá ainda chega a dizer em Devarim, em Deuteronômio, que se aparecer algum profeta entre vós, ou um sonhador que diz sonhos, visões, seus milagres e maravilhas e coisas mais, mas que vos diga, olha, vamos após isto assim, 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 um Deus diferente a qual vós não temos conhecido, não sigais, porque eu mesmo, o Criador, o enviei para vos provar. Deus está dizendo que enviaria pessoas assim para provar o próprio povo de Israel se era obediente a Deus ou não, se era obediente à Torá de Deus ou não. Então, como o povo de Israel uma vez iria aceitar tal situação? Nunca, jamais. Ok? Então, vemos que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim. O que é isto? Diante de mim, à minha frente. Ou em minha direção, que seja. Eu se meter alguém entre mim e o Criador, ok? Alguém diante de Deus é aquele que eu meter, colocar. E no entanto, o eterno Deus diz: não colocareis, não punhais outros deuses diante de mim. Ok? Pois, para continuarmos,
Ok? Deus diz outro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Vejam que a tradução, ok, cristã, não é assim que ela fala. Não é assim que ela fala. A tradução cristã fala em imagens de idolatria. Mas o mais engraçado é que imagem de escultura é o que a Torá nos ensina. E não imagem de idolatria. As imagens de escultura. Mas claro que essas imagens de escultura podem se tornar uma idolatria. É claro que sim, que se podem tornar uma idolatria. Lógico. Mas o que a palavra do Eterno Deus diz é não fazer imagens de escultura. Porquê? Porque eu vejo um grupo de cristãos criticando outro grupo de cristãos, porque um grupo de cristãos servem à idolatria das imagens, ok? Servem às idolatrias das imagens, e que na realidade, ok? O outro grupo, ok? O outro grupo de cristãos não serve à idolatria das imagens, não serve. Então o que é que acontece? Se nós observarmos, Deus diz: não fazeis esculturas nenhumas. O que é isto quer dizer? Deus diz: não fazeis imagens do que há no céu, escultura do que há no céu, do que há na terra ou nas águas debaixo da terra. Tudo o que Deus criou, que tem vida e como planetas, tudo aquilo que Deus criou, nós não devemos fazer imagens de escultura de nada disso. E quantos cristãos têm imagens de escultura em suas casas? Quantos cristãos têm imagens de escultura em suas casas? E a Bíblia é bem clara. Que quem faz isso transgride um dos mandamentos do Eterno. Então, a hipocrisia, um grupo de cristãos criticar o outro, porque os outros dizem que adoram aquela imagem de escultura, ok? E podem até mesmo adorar, ok? Mas o outro grupo de cristãos tem imagens de escultura em vossas casas, nas presenças deles, e eles não criticam isso. E quando isso a própria Torá diz: não tereis imagem de escultura em vossas casas. Nada do que há no céu, nada do que há na terra, nem nas águas debaixo da terra. Podemos ver isso até mesmo se nós abrirmos aqui a palavra do Eterno, ok? Em Devarim, no Perec 4, no Passuco 23, Deuteronômio 4, 23, diz assim: guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor. Qual é o concerto? O concerto do Sinai. Vosso Deus tem feito convosco, e vós façais escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Estão vendo novamente aqui, não fala de idolatria, fala de escultura. Deus proibiu. Devarim, Perec 4, passo 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vós façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. O que é que Deus proibiu? Fazer imagens de tudo quanto Ele criou. É proibido fazer imagens de tudo quanto Ele criou. E é engraçado, já tive o privilégio de ver alguns vídeos de alguns pastores no YouTube para tentar entender mais ou menos, e vejo imagens lá nas estantes deles, bonequinhos de porcelana e tudo mais nas estantes deles. Isto é Avodah Zará, isso é culto estranho, isso é aquilo que o próprio Eterno Deus diz para não fazer. Mais ainda, podemos até atrasar um bocadinho, no 4, em Bereshit Perec 4, no Passuco 16, diz assim: para que não vos corrompais, olhem bem, para que não vos corrompais, fazendo para vós imagem esculpida. Vejam bem novamente: imagem esculpida, nem forma de qualquer figura semelhante ao homem ou até mulher. Deus ainda vai mais longe: nem imagem esculpida nem de homem nem de mulher fareis.
E quantos cristãos têm essas coisas em suas casas? E dizem que são servos do Eterno. E dizem que servem ao Eterno. Ok? Então podemos ver aqui que na realidade Deus proíbe até fazer imagem de homem e mulher. Aqui não está falando de idolatria, está falando de imagem de escultura. Mas o mandamento diz: não te servirás a elas, não as servirás, nem te encurvarás diante delas. É claro que sim. Agora imagine eu ter uma imagem de escultura aqui em minha casa e a minha esposa começar a limpar ela do pó e tudo mais, está servindo ela. Imagina que eu por algum motivo me acaso ao chão, ok? Eu prosto-me ao chão por algum motivo e essa imagem está à minha frente e eu estou-me postando diante dela. Como os anjos vão interpretar isso? Como os mensageiros de Deus, os anjos, vão interpretar isso? Olha um idólatra, olha um cara que está cometendo a Avodazará. Olhem bem agora o que é que diz em Deuteronômio, em Devarim, no Perec 27, na passo 15. Maldito o homem que faz imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de mão do artifício, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá Amém. Olhem bem, Deus diz maldito todo homem, e o povo diz Amém, concordou. Então quer dizer o quê? Todo homem que tiver imagem de escultura do que quer que seja é um maldito. Então não posso ter imagem de escultura nenhuma. Espera lá, mas eu tinha ali, olha o meu dedo ali. Tinha ali a imagem do templo sagrado. Mas o templo sagrado não foi Deus que o fez. Foi o homem que o fez. O que Deus proíbe é que nós não façamos imagem de nada daquilo que Ele criou. De nada. Nem de árvores, nem de plantas. Nada que aquilo que Deus criou. Esse é o mandamento. Como digo, o mandamento diz assim: não, nem os servirás, nem te prostrarás. Não te prostrarás, quer dizer, diante deles nem os servirás, assim que é. O que é prostrar? Prostrar não significa adorar. Atenção, prostrar não significa adorar. Porquê? Uma pessoa, costumamos dizer assim, quando uma pessoa está em baixo, está prostrada. Está em baixo, está desanimada, está prostrada, quer dizer que está para baixo. E o que Deus está a dizer é o seguinte: não te prostrarás perante essas imagens, quer dizer que não te rebaixes, não deixas perante elas. O que quer dizer? Não te curves diante delas. E às vezes, quantas vezes a gente se curva diante de imagens que andam aí na rua e tudo mais. Por isso o judeu não tem esse costume. Os judeus evita passar para onde possa existir qualquer imagem de escultura. Para quê? Não vai acontecer que o sapato desaperte e ele tenha que apertar o sapato, tenha que estar a curvar durante essa imagem e Deus considera como Avodazará, culto estranho. E o judeu pode ser punido por isso. E olhem uma coisa muito importante. O pecado de Avodazará é o pecado para a morte. O que é Avodazará? Culto estranho. Na verdade é culto estranho, é aquilo que Deus não identifica como um culto, como algo que é para Ele, okay? É para outra coisa. O que é estranho? Estranho é tudo aquilo que Deus diz assim: olha, servirem-me assim. Então tudo que não for assim, é estranho para Deus. É Avodazará. É um pecado para a morte, a idolatria. Que hoje transporta-se, ou traduz por idolatria. Então é importante entendermos que nós devemos evitar estarmos onde existem imagens. Numa praça, por exemplo, em Lisboa, há muitas imagens e o pessoal está ali e senta-se em qualquer lugar ali e às vezes curva-se ao chão para qualquer coisa. O que é que os eles vão ver ali? Avodazará. Mas o judeu não, o judeu tem cuidado com isso. O judeu tem muito cuidado com isso. Estão vendo como as coisas são para além daquilo que o ser humano possa imaginar? Isto é os mandamentos da forma judaica. Da forma como Deus mostrou ao povo de Israel. Vejam, maldito o homem que fizer imagem de escultura. Não é só quem tem, quem a faz também é maldito. Então não vemos aqui imagem de idolatria como existe nas Bíblias cristãs. Vemos imagem de escultura. Eu vou terminar por aqui.
Eu vou continuar num outro estudo, porque realmente é grande, há muito que falar, mas acredito que esta parte já está bastante interessante, para que os demais possam esperar que venha a segunda parte. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Leitraot. Com licença. Adonai, Elohim.